Olá, este é o último episódio da nossa série documental Palestina, Histórias de um País Ocupado. Escrever e produzir uma série como esta leva tempo. Estivemos 10 dias na Palestina, onde entrevistámos mais de 30 pessoas e gravámos mais de 60 horas de áudio. Transcrevemos todas as entrevistas, editámos-las, investigámos, escrevemos as narrações que depois gravámos já em Lisboa, planeámos a estrutura de todos os episódios, editámos, misturámos e masterizámos o som. No total, foram 5 meses de trabalho que envolveram metade da nossa equipa. Se quiseres ouvir mais séries como esta, contribui mensalmente em fumaca.pt/contribuir, para continuarmos a fazer o nosso trabalho, aprofundado, com tempo. Obrigado a todas as pessoas que têm contribuído. Agora sim, de volta ao episódio de hoje. A 28 de setembro de 2000, Ariel Sharon, que era na altura líder do maior partido da oposição em Israel, o Likud, que hoje governa o país, entrava no Monte do Templo, ou Temple Mount, em inglês, na Old City de Jerusalém. Estava rodeado por uma multidão de cerca de 1000 polícias israelitas e uma delegação de membros do partido. Esta praça, que é enorme, onde Ariel Sharon chegava, é o mais sagrado local de culto para os judeus e o terceiro mais sagrado para os muçulmanos, que lhe dão um outro nome. Chamam-lhe o Nobre Santuário, ou Haram al-Sharif. A visita de Ariel Sharon já era notícia ainda antes de acontecer. Na véspera, o chefe do Serviço de Informações da Autoridade Palestiniana, Jibril Rajoub, alertava para o que aí vinha. Se, Deus queira que não, alguma coisa acontece em Jerusalém, vai espalhar-se pelos territórios e acho que também vai haver uma reação no mundo árabe e no mundo muçulmano. Rajoub pedia ainda ao governo israelita que prevenisse, e estou a citar, esta visita provocadora para evitar um novo massacre de palestinianos. Mas para Sharon, eram os palestinianos que provocavam os israelitas. I came here to the holiest place of the Jewish people in order to see what happens here and really to have the feeling that how really to move forward. It was no provocation here, the provocation was only on the other side. A campanha para as primárias no Likud aproximava-se. Depois da derrota de Netanyahu, em 1999, frente à coligação One Israel, liderada por Ehud Barak, Ariel Sharon queria mostrar a diferença. Em julho desse ano, tinha-se assistido a mais uma ronda de negociações falhadas entre os líderes palestinianos e israelitas, reuniões que tiveram lugar em Camp David, a base militar e casa de campo oficial do presidente dos Estados Unidos da América. Um dos temas em cima da mesa tinha sido o Estatuto da Old City, ocupada desde 1967 por Israel. A governação da cidade de Jerusalém era uma das questões pendentes desde a assinatura dos Acordos de Oslo, como contamos no episódio anterior. No mesmo dia em que Ariel Sharon visitava o Temple Mount, Ehud Barak dava uma entrevista em que assumia a possibilidade de dividir Jerusalém como parte de um acordo para a paz. Mas para Sharon, isso era impensável. Como diria mais tarde nesse dia em entrevista à CNN. I cannot see any possibility for a real peace if Jews were not allowed to go to the holiest place that belongs to them. Jews will be visiting the Temple Mount, their most sacred place, the holiest of the holiest, also in the future. But one thing what worries me is when I see what happened there, I just think what will happen if Jerusalem will be divided, as Barak agrees to do already. How many forces will have there to be able to live there peacefully? Desde 1967, quando Israel ocupou toda a cidade de Jerusalém, é o Waqf, uma organização muçulmana, que administra o Temple Mount, ou Haram al-Sharif, apesar das autoridades israelitas se terem a responsabilidade da segurança e poderem decidir quem lá pode entrar. As regras são claras. Não muçulmanos podiam entrar no complexo durante horas específicas, mas não podiam lá rezar. Ou seja, os judeus poderiam rezar no Muro das Lamentações, que é uma das paredes da praça e que fica do lado de fora.
Mas o Likud e a maior parte dos políticos da direita israelita queriam ter o total controle do Temple Mount. Queriam lá poder entrar e rezar quando quisessem, assim como, argumentavam, todos os palestinianos podiam visitar todo o país. It's a normal thing to visit the Temple Mount, and every Jew can visit the Temple Mount exactly as every Arab can visit any other place in the country. Esta afirmação não é verdadeira. Na altura, e apesar do muro da separação ainda não estar construído, havia restrições à circulação de palestinianos em várias cidades, como Hebron, por exemplo, ou em qualquer colonato. I would say that is the simplest thing. I would say it's so obvious in democracies where both of us live, and therefore I'm sure that the sovereignty over the Temple Mount, it's in our hands now. It will be in our hands in the future. That will be the future. We are looking for peace, but for us peace means security. For us peace means that everyone will be able to go and visit the holiest place, will be able to pray. Sharon dizia querer a paz, mas o seu passado mostrava o contrário. O ex-comandante do exército israelita, que George W. Bush descreveria mais tarde como um homem de paz, foi um dos mais violentos e implacáveis líderes que Israel teve desde a sua criação. Em 1953, liderou as tropas israelitas durante um massacre que matou 69 pessoas e destruiu a vila de Kibia, na Cisjordânia. No mesmo ano, obrigou os seus soldados a abrir fogo sobre um campo de refugiados na faixa de Gaza, assassinando 15 palestinianos. Em 1982, como ministro da Defesa, invadiu o Líbano numa operação a que deu o nome Operação Paz para a Galileia e durou 3 anos. Morreram cerca de 18 mil pessoas e mais de 30 mil ficaram feridas. Em fevereiro de 1983, um relatório do governo israelita concluía que, e estou a citar, a culpa deve ser imputada ao ministro da Defesa por não ter ordenado medidas apropriadas que prevenissem ou reduzissem o perigo de massacre e por ter ignorado o perigo de um banho de sangue e atos de vingança. O massacre a que o relatório se refere ocorreu em 1982, no campo de refugiados de Shatila e na vila de Sabra, com a qual fazia fronteira, e matou mais de 2 mil refugiados palestinianos. Ariel Sharon nunca foi condenado por crimes de guerra. Na realidade, até caiu nas graças do povo israelita, tendo ganho as eleições de 2001, um ano mais tarde, e sido primeiro-ministro durante 5 anos. Voltamos ao ano de 2000 e àquela tarde de setembro. Dado o historial, a ideia de ter Ariel Sharon entrar no Haram al-Sharif, ou Temple Mount, era uma das ações mais simbólicas e provocadoras de que alguém se poderia lembrar. E ele sabia-o. Foram vários os palestinianos que protestaram durante a visita de cerca de 1 hora que Sharon fez ao complexo, incluindo Ahmad Tibi, um dos deputados árabes do Knesset, o parlamento israelita, que disse: "Este é um homem de sangue e a sua história de vida mostra que ele não está interessado na paz." E a verdade é que mal Sharon saiu do recinto, os distúrbios começaram. Palestinianos atiraram pedras, cadeiras, pneus de borracha e objetos metálicos aos militares israelitas, que responderam, como é habitual, com tiros e gás lacrimogéneo. Até ao dia seguinte, morreram 7 palestinianos, 25 soldados ficaram feridos. Começava a segunda intifada. Intifada significa abanão, agitação. Popularmente, é o nome que se dá à resposta civil palestiniana contra a ocupação israelita, marcada por uma série consecutiva de grandes protestos e violentos confrontos. Além do lançamento de pedras e 1001 outros objetos, os palestinianos atiravam rockets e os ataques bombistas suicidas sucederam-se. Os tiros, as granadas de gás lacrimogéneo e os bombardeamentos israelitas também. Nos primeiros 5 dias, quase 50 palestinianos foram mortos. No mês seguinte, morreram 121. No seguinte, 123. Entre setembro de 2000 e o início de 2005, período em que se deu a segunda intifada, 1.300 pessoas israelitas foram mortas. Do lado palestiniano, foram assassinadas 3.300, uma média de 2 mortes por dia. No episódio de hoje, Palestina, a maioria silenciada, falamos sobre a resistência palestiniana, das intifadas à luta armada, da Fatah ao Hamas,
do BDS à solução de 1 ou 2 Estados. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou a Maria Almeida. E eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. A Old City de Jerusalém parece um labirinto. As ruas são muito estreitas e parecem não ter fim. Praticamente toda esta zona da cidade é um mercado. Vendem-se tapetes, postais, amuletos religiosos, panos tradicionais. Mal se vê o céu em quase todas as ruas, porque os corredores do mercado estão tapados com panos que protegem as lojas do sol. Os carros não passam, apenas alguns tratores que distribuem o abastecimento do mercado pela manhã. O cheiro a especiarias, fruta fresca e falafel acabado de fazer é inconfundível. A Old City está confinada mais ou menos dentro de 1 km², rodeada por muros altos e em pedra. Há apenas 8 portas, que servem de entrada e saída da cidade. Segundo dados da Terrestrial Jerusalem, viviam aqui em 2014 aproximadamente 38 mil pessoas. Estavam espalhadas pelos 4 grandes bairros da Cidade Velha, criados ainda no século XIX. O bairro cristão, com 4.500 residentes, o bairro muçulmano, com 28 mil, o bairro arménio, onde moram 2.500 pessoas, e o bairro judeu, com cerca de 3 mil. Nenhum dos bairros está delimitado fisicamente e quase nenhum é eticamente homogéneo, excepto o judeu. Em 1967, antes da Guerra dos 6 Dias, em que Israel ocupou toda a cidade de Jerusalém, viveu no bairro judeu cerca de 6 mil palestinianos, uma clara maioria. Um ano depois, em 1968, o governo israelita expropriou toda a área, e 10 anos mais tarde, uma decisão do Supremo Tribunal tornou-o exclusivo para judeus, invocando a simbologia histórica do local para a tradição judaica. Essa sentença expulsou as últimas famílias muçulmanas que por lá viviam. Já nos bairros cristão, arménio e muçulmano, existem cerca de 1.000 colonos israelitas que vivem em enclaves. Daniel Seidman, diretor da Terrestrial Jerusalem, que ouvimos no último episódio desta série, explica porquê. And they are ideologically motivated to live within the Muslim quarter in close proximity to the Temple Mount. Mas não é só na Old City que existem colonatos em Jerusalém. Centenas de milhares de colonos vivem também em East Jerusalem, que é a zona onde a maior parte dos palestinianos vive. Sejam em colonatos criados ilegalmente, sejam em enclaves dentro dos bairros de maioria palestiniana. So you have the large settlement neighborhoods that were built on land expropriated by Israel after 67, Neve Yaakov, Pisgat Ze'ev, Ramot, Ramat Shlomo, French Hill, East Talpiot, Har Choma, Gilo. In addition to that, you have, and there are about 212,000 Israelis living in those neighborhoods, settlement neighborhoods. There are approximately 2,600 Israelis living in settlement enclaves inside Palestinian neighborhoods. Segundo Seidman, esses 2.600 colonos não moram nestes bairros por acaso, tal como os colonos que falámos quando estivemos em Hebron, no episódio 3 desta série. Most of the settlers or the residents of the large settlement neighborhood go to live there because it's a nice neighborhood. In some ways, it's a bit less expensive than other areas in Jerusalem. Give them an opportunity to live elsewhere, they'd live elsewhere. The 2,600 settlers are motivated by, they're biblically driven to restore an ancient biblical tie, an ancient biblical realm in areas that resonate with Jewish history. And some of them have messianic aspirations and see the state of Israel as having messianic significance, very similar to the way that some of the end of days evangelical Christians do. And they will only live in areas that, again, are near the epicenter. So it's in the Old City, close to the Temple Mount, Silwan, Sheikh Jarrah. Those are the areas, the Old City and the Visual Basin, very, very few outside of that area. Assim, é normal ver casas de colonos no meio de bairros palestinianos, onde das suas janelas consigam ver o Temple Mount.
And can we visit the mosque? Yeah, you can visit it from the window. We can show you from the iPhone everything. Barregat, um guia turístico palestiniano, mostra-nos o interior da mesquita de Al-Aqsa através das fotografias que guarda no seu telemóvel. E é assim que faz as visitas com as dezenas de turistas com quem fala diariamente. Estávamos no epicentro da segunda intifada, no Haram al-Sharif, como dizem os muçulmanos, ou Temple Mount, como dizem os judeus. É aqui que estão localizados dois dos mais importantes templos do Islão, a mesquita de Al-Aqsa, Al-Aqsa Mosque em inglês, e o santuário da Cúpula da Rocha, ou Dome of the Rock, em inglês. Enquanto Barregat explica a Maria porque não podemos entrar com ele no local, eu tento perceber como se escreve corretamente o seu nome. No, to can enter there is not allowed, madam, but we can. Barregat? We have, Barregat. We have everything here. See the mosque Marwani under the ground. See the old Aqsa is under the ground. See, my friend, this for woman, this the model, this for man. This is the mosque here, new column from Italy. This is for man. That is inside the rock. This is security, friend, for security and political. Before was being allowed, but this problem happened in the year 2000. When did it stop It stopped in the year 2000. Sharon Arafat. For that, you see, friend, for security and for politics. And so only Muslims can enter, Yeah. and then on This the western this wall. is my friend, Muslim. They did not stop people to go to the church, to the synagogue, to the mosque. This is political. A decisão foi política. Desde o início da segunda intifada, em 2000, que a Waqf, a organização que gera o complexo, deixou de permitir que não muçulmanos entrassem nos edifícios sagrados. Só com raras autorizações especiais isso acontece. Daniel Seidman, judeu israelita, não tem problemas em ir a Al-Qibli, outro nome em árabe, chamada a mesquita de Al-Aqsa. But you can't really get into the Dome of the Rock and to the Al-Khalibi. Why? They like me. And why do they don't like me? Because you're... No, it's not a question of like you. One of the trends that is taking place in Jerusalem is religious radicalization among Jews, Christians, and Muslims. And part of that is to be exclusionary. Now, the Haram al-Sharif, the whole compound, is open to non-Muslims during visiting hours. In the past, the mosques were open to non-Muslims. Guests, special guests, are allowed, but the public at large is not, and are not Muslim enough. Mm-hmm. And was that changed recently? And who changed that? Is that the... That basically emerged, I think, after the outbreak of the Second Intifada, and when it was shut down to Jewish visitors for a while. Quem não é muçulmano pode, ainda assim, entrar no complexo, desde que não faça demonstrações de adoração a outras religiões. Mas nem todos os muçulmanos podem lá entrar. Foi também a partir da segunda intifada que o muro da separação começou a ser construído por Israel, que explicamos no segundo episódio desta série, o que deixa de fora de Jerusalém milhões de palestinianos muçulmanos. Também os palestinianos que vivem em Jerusalém têm visto as restrições no acesso ao complexo aumentar e diminuir ao longo do tempo, uma vez que quem gera o complexo são os muçulmanos, mas quem gera o acesso ao complexo são os israelitas. Thank you for joining us. 3 Israeli Palestinians have been killed after an attack near one of Islam's holiest sites in the old city of Jerusalem. A 14 de julho de 2017, sexta-feira, 2 meses antes da nossa viagem, 3 palestinianos mataram a tiro 2 agentes da polícia israelita, perto de uma das entradas do Haram al-Sharif, ou Temple Mount, antes de serem mortos, também a tiro, pela polícia, já dentro do complexo. Ainda nesse dia, as autoridades israelitas vedaram a entrada no Haram al-Sharif por razões de segurança. Era a primeira vez que isto acontecia, desde 1969. 2 dias depois, no domingo, o complexo abriu gradualmente, mas as forças israelitas tinham instalado detectores de metais e torniquetes à entrada. Centenas de palestinianos foram para as ruas. Protestavam contra a humilhação de terem de ser revistados ou passar por detectores de metais para poderem rezar, e alertavam para o facto de esta ser, segundo diziam, uma estratégia do governo israelita para mudar a realidade no terreno e passar a controlar os templos muçulmanos. Por isso, recusavam-se a entrar no complexo enquanto os detectores de metais lá estivessem e rezavam na parte de fora.
às dezenas e centenas. Nos dias que se seguiram, centenas de palestinianos ficaram feridos em confrontos com a polícia israelita e 3 foram mortos. A violência aumentou ainda mais quando um vídeo, revelado a 21 de julho, mostrava um soldado israelita a pontapear um palestiniano que rezava no chão. Nesse dia, num comunicado da polícia israelita, lia-se: a entrada na Old City e no Monte do Templo será limitada a homens maiores de 50 anos. Permite-se a entrada a mulheres de todas as idades. 3.000 agentes das Forças de Segurança e Exército foram enviados para a Old City. Noutros locais da Palestina, em protestos contra as novas medidas, mais 3 palestinianos morreram e cerca de 400 ficaram feridos. Mais tarde, perante a reação palestiniana, Israel anunciou que trocaria os detectores de metais por câmaras de vigilância. Ainda assim, os protestos continuaram até que, passados uns dias, as medidas de segurança começaram a ser removidas. Muçulmanos e muçulmanas voltaram então à mesquita de Al-Aqsa, mas à chegada foram recebidos com gás lacrimogéneo e bombas de atordoamento. 100 ficaram feridos. Para alguns, começaria aqui o que chamam de Terceira Intifada. Ilan Pappé, historiador israelita e autor de The Ethnic Cleansing of Palestine, falou connosco em Lisboa em maio passado sobre isso. I think we're already in kind of a third intifada. It's like a historian, I can tell you that we always try to understand an event according to the parameters of the previous event. So we're trying to figure out a third intifada on the basis of what we know of the first and the second. It will not look like the first and it will not look like the second. It would have its own features, and I think we are having these features now. Maybe it's a longer process than the previous intifadas. Maybe it has long periods of inactivity. But when a historian would look back at the years 2017 to 2027, maybe they would talk about the decade of a third intifada. No, I don't agree with that. I wish I could, but I don't. Este é Ben Ehrenreich, jornalista americano e autor de The Way to the Spring, Life and Death in Palestine. Falamos com ele por telemóvel em junho deste ano. The word intifada has to be used with a certain amount of not caution, but specificity. And the first and second intifadas were both mass uprisings. And both of them at least started as mass uprisings outside of the power of any particular faction. E a grande diferença, diz, é que estes não são protestos em massa, mas sim pontuais. We started seeing these individual, attacks on Israeli soldiers and security forces. And what happened in Gaza this spring, I think, was also a mass display of profound frustration. But it didn't spread to the West Bank. It didn't spread to Jerusalem. There were small protests, as there always are, but there wasn't the kind of mass uprising that we saw in the first and second intifadas. So I think there's a degree to which observers are constantly waiting for another intifada and wanting to say that one has arrived, one's about to arrive. But I don't think that's what we're witnessing at all. I think we're witnessing a far more complex and difficult situation. Mas segundo Ben, a razão por que não rebenta uma nova intifada há mais de uma década não tem a ver com Israel, mas sim com o papel que a autoridade palestiniana, Palestinian Authority, ou PA em inglês, tem desempenhado. Just in the last few weeks there were major demonstrations against the PA in Ramallah, which were repressed brutally. And when the PA represses demonstrations, they use the same tactics as the Israelis do. They use tear gas, they use their clubs, they use the tactics that they've learned from the Israelis. Sometimes they use the same munitions. I remember having been in the aftermath of protests that were repressed by the PA, where people pick up the tear gas canisters, and they're Israeli tear gas canisters. I've been at protests in Ramallah where young people are trying to march towards Beit Il. Beit Il is a settlement and military base just outside of Ramallah. And it's one of the frequent flashpoints because it's one of the closest ones that you can walk to.
And so the young people have been trying to march towards this military base to challenge the occupation forces, and the PA gets in their way, and they end up being beaten and arrested and scattered by the PA forces. So there's this very direct way in which the PA acts as the advanced forces of the occupation in terms of directing of repressing any real resistance. It's not metaphorical. It's not that complex. It's fairly easy to witness that whenever anyone wants to make any kind of real challenge to the occupation forces, the PA is usually the first ones to be there to make sure that doesn't happen. Todos os palestinianos com quem falamos, durante os 10 dias em que estivemos de viagem, nos disseram o mesmo. A PA perpetua a ocupação. Hisham Sharabati foi um deles, investigador na Al-Haq e coordenador do Hebron Defense Committee, com quem falamos em Hebron. So by the years of the Oslo process, the occupation became as kind of fact, and the PA is starting being part, like getting normalized with the occupation rather than being a project on the way of ending the occupation. Foi com os acordos de Oslo, em 1993, que a Palestinian Authority foi criada, como um governo interino para 5 anos. Uma administração transitória até que o acordo de paz permanente fosse conseguido. Até hoje. Lots of the burden that the Israeli authorities used to carry as an occupying power, they threw it on the Palestinian Authority, like the educational system, the healthcare system that used to be run by the occupation. They throw it at the Palestinian Authority. The Palestinian Authority has not much resources, and they get money on the international community. So the international community actually pays for the occupation, the cost of the occupation. In the past, it was the responsibility of the Israeli authorities to run our educational system and our healthcare system and so on. Para Israel, tudo ficou mais fácil. Uri Zaki, israelita, dirigente do partido Meretz, que ouvimos no último episódio, concorda. Until Oslo, we had to actually rule the Palestinians directly. Collect the trash, give education, all those, What they say is that the PA doesn't collect the trash. No, doesn't they do it for us. I say they're a subcontractor in many ways, because after Oslo, which was the Oslo, the Cairo Agreement, the Oslo regime which we live under now, which was a 5-year interim agreement that was supposed to end in May 99. And in that, for 5 years agreement, it was perhaps okay. But we live now almost 20 years after it's the end date of that interim agreement. O direito internacional confere a Israel a obrigação de garantir que necessidades básicas estão garantidas nos territórios ocupados, enquanto os ocupa. Por exemplo, o artigo 56 da 4ª Convenção de Genebra, Convenção para a Proteção de Pessoas Civis em Tempos de Guerra, que outorga a proteção a civis, inclusive em território ocupado, diz: com todos os meios que lhe estão ao dispor, o poder ocupante tem o dever de assegurar e manter, com a cooperação de autoridades nacionais e locais, dos estabelecimentos hospitalares e serviços médicos, a saúde pública e a higiene no território ocupado. Com os acordos de Oslo, Israel transferiu esta e outras responsabilidades para a PA. So Israel doesn't have to put any budget in governing the Palestinians, which it used to do. It would have been a burden on Israel's budget that it doesn't have right now, although it controls fully the whole of the West Bank. Com o passar dos anos, a Palestinian Authority foi ganhando vícios e os escândalos de corrupção foram se acumulando. Mas uma coisa mantém-se: o apoio dos contribuidores internacionais. Hisham Sharabati explica. It's true, the poor people get very little, but the rich get the most of the money. And on those rich people who are controlling the country, they want the country to be quiet all the time to continue getting the projects, because all these donors are investing in the so-called peace process and the stability. So if Palestinians go in new intifada, for example, then maybe we will face international sanctions. And then that means those people will not receive money, or will receive much less money. So that threats their interests. So now they have an interest of keeping the situation as it is. Or they want it very quiet.
They say that they oppose the occupation, that they want to have more freedoms and so on, but unfortunately, like their vision of freedoms, it seems like it's what gives them more control to get more benefits rather than, ending the occupation at the end. So that's why we have the Palestinian Security cracks down Palestinian resistance to the occupation, not only the armed resistance to the occupation, but sometimes even the non-violent one. Para Uri Zaki, a solução passa por acabar com a PA. If you ask me, and I wrote it before, so I can say, if I were the Palestinians, if I were the Palestinian Authority, I would dismantle the PA myself. The PA is creating a deluxe occupation for Israel. It's a buffer. It's very easy to say, it's very hard to do, of course, because, for the Palestinians, it serves also the purpose of being a future state mechanism and all that. It has this political, diplomatic scarecrow. You can also, we're equals. It has instead of a situation of an occupation where you have an occupier and an occupied, it seems like a dispute between two nations. A conflict. Yeah. There's a conflict here, a conflict there. I don't know, Cyprus. It's not like Cyprus. It's not. It's an occupation. These people live under the only occupation that I currently know. Shadu Adi, palestiniana e portuguesa, doutorada em estudos feministas pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e assessora de imprensa na Missão Diplomática da Palestina em Portugal. Há uma coisa que estão sempre a dizer, o conflito, para haver um conflito tem que haver duas forças iguais, duas forças com armas, mas não há. Há um ocupado, ocupante, opressor e oprimido. Como é que há um conflito? Hamas has won a sweeping victory in the first Palestinian parliamentary elections in a decade. Israel and the US have said they would not deal with a Palestinian Authority that includes Hamas. 25 de janeiro de 2006. O partido palestiniano Hamas ganhava as segundas eleições legislativas de sempre para o Conselho Legislativo Palestiniano, o Parlamento da Autoridade Palestiniana, numa votação em que participou 77% da população, segundo observadores internacionais. Com 74 membros em 132, o Hamas ficou com a maioria, que antes pertencia à Fatah. A Fatah, fundada por Yasser Arafat, é o partido de Mahmoud Abbas, o atual presidente da Autoridade Palestiniana, e só elegeu 45 lugares, ficando em segundo lugar nas votações. Para acompanhar a campanha eleitoral e as eleições, a União Europeia enviou 185 observadores ao local, de 23 Estados-membros e também da Noruega, Suíça e Roménia, numa missão de observação. No dia seguinte, o relatório preliminar destacava: eleições parlamentares abertas e bem organizadas fortalecem o compromisso palestiniano para com as instituições democráticas. E lia-se: as votações de 25 de janeiro decorreram com calma e normalidade, com uma impressionante participação de 77% do número total de eleitores registados. O National Democratic Institute for International Affairs, uma ONG americana, tinha tido também uma equipa no local e a sua delegação escrevia nas conclusões: com exceção dos limites impostos ao número de eleitores autorizados a votar em Jerusalém Oriental, nenhuma das falhas acima citadas teve impacto significativo nos resultados. Como tal, deve considerar-se que o resultado reflete a vontade das pessoas. A vontade do povo era que o Hamas os representasse, mas essa não era a vontade de quem manda. Ainda antes das eleições, Israel deteve membros do partido e candidatos às votações. Depois das eleições, a purga continuou. No total, Israel deteve 33 membros do recém-eleito Parlamento, 25% de todos os deputados do Hamas. O ex-presidente americano, Jimmy Carter, dizia:
Estes homens são culpados de nada mais do que ganharem um assento parlamentar numas eleições abertas e honestas. No dia seguinte às eleições, George W. Bush falou aos jornalistas na Casa Branca. You see, when you give people the vote, you give people a chance to express themselves at the polls. And if they're unhappy with the status quo, they'll let you know. It's a great thing about democracy. It provides a look into society. Os palestinianos tinham-se pronunciado claramente. Faltava que os Estados Unidos o fizessem. Will this affect aid to the Palestinians? Will you be able to work with Hamas if they're assuming they're take on a large share of the government? Well, I've made it very clear that the United States does not support political parties that want to destroy our ally Israel, and that people must renounce that part of their platform. Não foi preciso esperar mais do que uma semana para que Condoleezza Rice anunciasse: os Estados Unidos não estão preparados para financiar uma organização que promove a destruição de Israel, que promove a violência e que recusa as suas obrigações. Assim, deixariam de contribuir com ajuda monetária para a Palestina. Desde 1993, até esta altura, o governo norte-americano tinha dado mais de 1,5 mil milhões de dólares em ajuda internacional, uma parte diretamente à autoridade palestiniana. Também Israel gostaria com as transferências monetárias mensais de impostos coletados em nome do governo palestiniano. Mas os Estados Unidos foram mais longe. Um trabalho de investigação de David Rose, publicado na revista Vanity Fair em 2008, 2 anos depois de tudo isto ter acontecido, com o título The Gaza Bombshell, revelava, através de uma série de documentos confidenciais, que a administração de Bush e de Abbas tinha um plano secreto para a instigação de uma guerra civil na Palestina, com o objetivo de retirar o Hamas do mapa. Os documentos, entretanto confirmados pelos Estados Unidos e pela autoridade palestiniana, estimavam a empreitada em 1,27 mil milhões de dólares para, e citando o documento, fornecer ao pessoal de segurança as armas e o equipamento necessários para executarem as suas missões, pagar a batalhões altamente treinados em policiamento forte e ainda treino especializado no estrangeiro, na Jordânia ou no Egito. O plano tinha o nome Plano B. Passaram-se meses de negociação entre o Hamas e a Fatah, com o objetivo de criar um governo de unidade nacional. A 17 de março de 2007, um ano depois das eleições, Ismail Haniyeh tomou posse, mas foi imediatamente recusado por Israel e pela comunidade internacional por não concordar em reconhecer Israel como um Estado e renunciar à violência. Seguiu-se em junho desse ano o que ficou conhecido como a Batalha de Gaza. Aqui, palestinianos do Hamas pegaram em armas contra palestinianos do Fatah. O Hamas tomou conta da faixa de Gaza e expulsou todos os políticos da Fatah da região, separando-a politicamente da Cisjordânia. Pelo menos 100 pessoas morreram nos confrontos, centenas ficaram feridas. Em 2010, a Wikileaks revelou uma comunicação de Yuval Diskin, chefe de um dos serviços de informações de Israel, enviada em 2007, exatamente quando a Batalha de Gaza se dava, revelando que Abbas lhe pediu ajuda para atacar o Hamas. Citando, eles entendem que a segurança de Israel é central à sua sobrevivência na luta com o Hamas na Cisjordânia. E ainda, eles estão a aproximar-se de uma situação de soma zero e, no entanto, pedem-nos para atacarmos o Hamas. Este é um novo desenvolvimento. Nunca vimos isto antes. Eles estão desesperados. Abbas demitiu o governo recém-eleito e apontou como líder de um governo de emergência Salam Fayyad, cujo partido tinha tido apenas 1,5% dos votos nas últimas eleições, 2 lugares no Parlamento. 3 dias depois da decisão de Abbas, o embargo à ajuda humanitária que os Estados Unidos da América tinham imposto foi levantado. Desde 2006, nunca mais houve eleições legislativas ou presidenciais na Palestina. Hoje, é governada pelo mesmo presidente de há 12 anos, cujo mandato expirou há 8, e por um primeiro-ministro em quem quase ninguém votou para deputado. Tudo isto aconteceu porque o Hamas é considerado uma organização terrorista por vários países do mundo, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e, claro, Israel. Mas afinal, o que é que significa terrorismo? O termo terrorismo era até à segunda metade do século XX uma palavra muito pouco usada.
Segundo o Ngram, um projeto da Google que analisa os cerca de 25 milhões de livros que a Google Books tem digitalizados e mostra a frequência de uso de uma certa palavra ao longo do tempo, foi a partir dos anos 60 que a palavra terrorismo e terrorism, em inglês, passaram a ser mais usadas. Foi também nesta altura que movimentos independentistas e anticoloniais começaram a ser definidos como terroristas. Exemplos disso são a ETA, no País Basco, o Irish Republican Army, na Irlanda, a Front de Libération du Québec, ou mesmo o African National Congress, na África do Sul, o partido de Nelson Mandela, que mais tarde ganhou o Prémio Nobel da Paz. Em Portugal, foi também durante os anos 60 e 70 que a palavra terrorismo começou a ser mais usada. A fevereiro de 1965, António de Oliveira Salazar, chefe do governo do Estado Novo, discursou na tomada de posse da Comissão Executiva da União Nacional e falou sobre os grupos de ativistas que, durante as lutas de libertação nacional africanas, lutavam contra o colonialismo português. Eu responderei que o terrorismo que somos obrigados a combater não é a explosão do sentimento de povos que, não fazendo parte de uma nação, conscientemente aspirem à independência, mas estão só de elementos subversivos, estranhos, na sua generalidade, aos territórios, pagos por potências estrangeiras para fins da sua própria política. A Frelimo, em Moçambique, o PAIGC na Guiné-Bissau, o FNLA, o MPLA e a UNITA em Angola, todas foram, no seu tempo, consideradas organizações terroristas. O mesmo aconteceu com a Fatah, na altura chamada Palestine Liberation Organization, ou PLO, liderada por Yasser Arafat, que mais tarde ganhou o Prémio Nobel da Paz, que foi considerada uma organização terrorista até aos anos 90. A discussão sobre o que é ou não terrorismo tem especial importância hoje, quando ser considerado terrorista parece estar diretamente ligado com a religião em que se acredita. Um estudo publicado em abril deste ano pela Universidade de Alabama mostra que os ataques terroristas realizados por organizações ou pessoas autodenominadas muçulmanas têm 357% mais cobertura mediática do que outros. Mas para o dicionário da Priberan, a palavra terrorismo significa uso deliberado de violência, mortal ou não, contra instituições ou pessoas, como forma de intimidação e tentativa de manipulação com fins políticos, ideológicos ou religiosos. Independentemente da definição que cada pessoa tiver para a palavra terrorismo, importa perceber que, para as Nações Unidas, a luta armada é uma forma de legítima defesa contra o poder colonial. Em novembro de 1982, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução onde se lê: a Assembleia Geral condena fortemente os governos que não reconheçam o direito à autodeterminação e independência de todos os povos sob dominação colonial e estrangeira e subjugação externa, nomeadamente os povos de África e o povo palestiniano. E ainda, a Assembleia Geral reafirma a legitimidade da luta dos povos pela independência, integridade territorial, unidade nacional e libertação da dominação colonial e estrangeira e ocupação estrangeira, através de todos os meios disponíveis, incluindo a luta armada. Palestine? Yes. How are you doing? I'm so sorry I'm late. No worries. Guys, Palestine, nice to meet you. Encontrámos-nos com Falastin do ICAT num café lotado, ainda em Ramallah, antes de chegarmos a Jerusalém. O seu nome, Falastin, significa Palestina, em árabe. É ativista pelo movimento BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções. BDS is a civil society-led movement calling for the boycott and divestment and sanctions of Israel because of the human rights violations that have been committing against Palestinians. It has three main demands: freedom, justice, and equality. Basically, that's the slogan. But the main demands are like the return of the refugees, equal rights for Palestinian citizens, especially in the 48, and the demolishing of the wall, the apartheid wall. O BDS foi criado em 2005 e é hoje um movimento não violento que exige à comunidade internacional três coisas:
boicotar, desinvestir e sancionar Israel e empresas que são cúmplices com as violações de direitos humanos praticadas por Israel. Exactly, and boycott in the sense that boycotting Israeli settlement products and Israeli products that violate from Israeli companies that are complicit in Palestinian human rights violations. Divestment, it's mostly divesting from multinational companies that are investing and have projects with the Israeli government and projects that are complicit with the occupation, like G4S that basically has contracts to secure all the Israeli prisons, Alstom and Beulah that built the railway in Jerusalem that connects Jerusalem illegal settlements, HP that provides equipment to secure settlements and a wall, and much more, of course. But like these kind of companies were calling on people around the world to divest their money from them, to hold them accountable and put pressure on them to withdraw their investments and end their contracts and complicity with the Israeli occupation. And sanctions is the one that we haven't gotten to, because sanctions mean imposing actual international sanctions on Israel the same way South Africa was treated and had the world put sanctions on it, which resulted in the end of the apartheid there. So we're also calling for the world to put sanctions on Israel because of the violations of Palestinian human rights until also the Israeli apartheid that they've managed to impose on the ground here is over. O BDS é inspirado em movimentos como o Anti-Apartheid, iniciado em 1959 por um grupo de sul-africanos a viver no Reino Unido e que pediu o boicote a produtos sul-africanos como medida para acabar com o Apartheid. Julius Nyerere, um dos fundadores do na altura chamado Boycott Movement, escrevia: "Nós não estamos a pedir-vos, ao povo britânico, nada de especial. Estamos apenas a pedir-vos para retirarem o apoio ao Apartheid ao não comprarem produtos sul-africanos." 3 anos depois, em 1962, lia-se na Resolução 1761 da Assembleia Geral das Nações Unidas, estou a citar: "A Assembleia Geral requer que os Estados-membros tomem as seguintes medidas. A. Romper relações diplomáticas com o Governo da República da África do Sul ou abster-se de estabelecer essas relações. B. Fechar os seus portos a todos os navios que tenham a bandeira sul-africana. C. Promulgar a legislação proibindo os seus navios de entrar nos portos sul-africanos. D. Boicotar todos os produtos sul-africanos e abster-se de exportar produtos, incluindo armas e munições, para a África do Sul. E. Recusar aterragem e passagem a todas as aeronaves que pertençam ao Governo da África do Sul, nas suas instalações e a empresas registadas de acordo com as leis da África do Sul." O movimento cresceria com o passar dos anos para mais do que um movimento de boicote, e na década de 80 e 90 eram centenas as instituições que não só boicotavam o regime de apartheid na África do Sul, como desinvestiam e sancionavam. Mas não foi só a África do Sul que o BDS foi buscar inspiração. Foi também aos Estados Unidos, em particular ao movimento que ficou conhecido como Montgomery Bus Boycott, o boicote aos autocarros racistas de Montgomery, cidade do estado de Alabama, durante o movimento pelos direitos civis dos negros. A 1 de dezembro de 1955, Rosa Parks, histórica ativista dos Estados Unidos, foi presa por se recusar a dar o seu lugar a um branco no autocarro onde estava. Dias depois, iniciou-se um boicote feito por negros aos autocarros de Alabama. Martin Luther King era um dos seus líderes. That was the day that we started a bus protest which literally electrified the nation. And that was the day when we decided that we were not going to take segregated buses any longer. And you know, when we planned the bus boycott, we said if we could just get about 50 or 60% of the Negroes of Montgomery not to ride buses, this would be an effective boycott. I think that whole day we found 8 Negroes on the buses. And from that day on, that boycott was more than 99 and 9/10% effective. O Montgomery Bus Boycott durou 13 meses e terminou com a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos a deliberar que a segregação dos autocarros era inconstitucional. Para Palestine, os movimentos estão ligados. Historically, and even in the BDS movement and as Palestinians,
I think we see how there is a lot of intersectionality of struggle. Because our struggle is not only a struggle of land, it is a struggle against racism, it is a struggle against Hitler colonialism, it is a struggle against oppression and injustice. And that can be manifested in different ways in different contexts. Like in the US, that manifested into the racism and into the oppression historically of black people. In South Africa, that manifested as the apartheid and the oppression of black people as well. In many other places, it can manifest as also settler colonialism in the sense, like the case with the Native Americans and the Native Canadians and Native people in Latin America. Exemplo, segundo Falastine, da interseccionalidade da luta palestiniana e das lutas antirracistas aconteceu em Ferguson, nos Estados Unidos, durante os protestos de 2014 e 2015 contra a brutalidade policial e o assassinato de jovens negros por parte de polícias brancos. Exactly. When the events were happening in Ferguson, it was Palestinian activists who tweeted at activists in Ferguson telling them how to survive the tear gas and all sorts of like brutal tools that are used against them, because it's actually the same manufacturers of this oppression, of these oppressive tools, are the same both in Palestine and in Ferguson or any place where like there is oppression really. Because if you think of it, people who benefit from oppression are the same and like they have the same interest, and that's why as the oppressed we also have the same struggle and the same fight. And I'm Palestinian and I happen to be Palestinian by coincidence or not, but I also feel as connected to the struggle of the black people, and I feel as connected to the struggle of Native Americans and Native Hawaiians and Native and Mayans and every Native nation that's been oppressed historically, because I acknowledge that our fight is one. Like the same way is like the US is a settler colonial state, the same way that I see Israel as a settler colonial state. Mas nem toda a gente apoia o BDS. You should fight BDS, but not because it's going to threaten the Israeli economy. That's not going to happen. Benjamin Netanyahu, num dos muitos vídeos oficiais gravados no seu escritório, fala sobre o BDS e de como, na sua opinião, é um movimento contra direitos humanos. The reason we should fight BDS is because it's wrong. It's a moral outrage. Why does the BDS movement focus on an open society like Israel and not the mass murdering dictatorships of North Korea, Iran, or Syria? See, because BDS has nothing to do with human rights, nothing to do with justice. As medidas contra apoiantes do BDS têm-se sucedido ao longo do tempo. Por exemplo, em janeiro deste ano, o governo israelita publicou uma lista negra de 20 organizações cujos responsáveis estão proibidos de viajar para Israel. Several Israeli ministers took the stage on national and international occasions and threatened BDS leaders. The Israeli Knesset passed several laws that target BDS activists and even organizations that are anti-occupation or call for BDS as well. So the Israeli government has been alerted. They see how the BDS movement is actually a strategic threat to the Israeli occupation, and they acknowledge that, and they've been trying to pass all kinds of laws and threats and bullying of activists. Não são apenas os líderes políticos israelitas que se opõem ao BDS. Daniel Seidman, que ouvimos há pouco, também é contra. I oppose BDS because I think at the core of BDS, for many of the people, this does not end when occupation ends, it ends when Israel ends. And I'm not terribly sympathetic for people who want to see me disappear. Because you feel like Israel has a place to... Israel, the Jewish people has a right to self-determination, so do the Palestinians. And that's why I believe in a two-state solution. Having said that, if you are talking about holding Israel accountable for occupation, targeting occupation, and it's not only targeting settlements and settlement groups, but any individual or organization that is actively complicit in occupation, I have no problem with that. I think that that's very good. I think punishing Israel as a whole, irrespective of occupation, is bad. Também Uri Zaki, que ouvimos há pouco, é contra. Do you support BDS movement? No, I don't. Why? I think because the BDS, I can understand its background. I don't think that all BDS is necessarily anti-Semitic. I know that's the Israeli official line. That's what Netanyahu calls it. Right. And many Jews in the world, and by the way, I respect Jews, and if they feel that
I think there are many BDS activists who became anti-Semitic. It's a different anti-Semitism than the European old one, but it's, they see all Jews as part of this colonial, and judging people by their ethnical background. That's anti-Semitism. But I think making everything that is Israeli and basically the mere existence of the state of Israel, and making, by the way, the right of return as part of the three elements of the BDS movement, and the right of return meaning that even if we'll have a two-state solution where Israel would give up on all the territories it occupied in 1967, you'll have here a Palestinian majority in sovereign Israel. From my Zionist point of view, as I presented before, it's suicidal. So I can't support it. Desde 1947, a altura em que as Nações Unidas sugeriram pela primeira vez a partição da Palestina em dois, dando lugar ao Estado de Israel, que a ocupação está por resolver. Desde esse momento, direitos dos palestinianos e palestinianas não são respeitados. A isto, as Nações Unidas passaram a chamar-lhe de The Palestinian Question, em português, a questão palestiniana. É também desde 1947 que a maior parte da comunidade internacional do Ocidente acredita que a resposta a este problema passa pela chamada solução de dois Estados, onde se dividiria o território em dois, um para Israel, outro para a Palestina. Daniel Seidman, que esteve envolvido como conselheiro na negociação dos acordos de Oslo, que tinham exatamente a solução de dois Estados como base, diz que foi nessa altura que se esteve mais perto da paz. I think that the promise of a potential agreement appeared very real after Oslo in 1993. It was shattered by the Second Intifada, which began in 2000 and lasted several years. There was something of a regeneration when there were serious negotiations between Prime Minister Olmert and Abbas. They were probably closer than ever before to arriving at a deal. Do you think there were serious negotiations? Oh, there were serious negotiations. I have no doubt about that. Ehud Olmert foi primeiro-ministro israelita entre 2006 e 2009. Os próprios Abbas e Olmert admitiram em 2011, depois de uma série de documentos confidenciais terem sido revelados pela Al Jazeera num leak a que chamaram Palestine Papers, que estiveram perto de um acordo. Em 2009, Olmert demitiu-se por ver o seu nome envolvido num escândalo de corrupção. E depois veio Netanyahu. And basically he is engaged in policies that are geared to make sure that an agreement along the lines of a two-state solution are impossible. There has been a major change with Netanyahu entering office. The peace process was discredited long before that, but it became much more serious. Mas a pergunta mantém-se. And how do you think we should now solve this? How do you solve this? Is this through a two-state solution, whatever the route is to, or is it a one-state solution? The one-state solution doesn't exist. One-state solution is like saying Israelis and Palestinians hate each other too much to get divorced, so they're going to have a happy marriage instead. Bullshit. You can destroy the two-state solution. Netanyahu is doing that very successfully. Destroying it does not create an alternative. I'll give you an example why this is a stupid remark by Mr. Steinman. Ilan Pappé, historiador israelita. Let's say that the Israelis agree to a two-state solution, and they are willing to evict the settlers, because otherwise you won't have a two-state solution, right? The settlers that are now in the Jewish settlers that arrived in the West Bank after 1967. Where will they put these settlers? They will put them in the midst of the Palestinian community that lives in Israel. So the Palestinians would have to ask themselves a question of solidarity. I can get the settlers out of my life, but then they will make the life of another Palestinian community miserable. And this is why the two-state solution is not going to work, because the Palestinians don't live in one place. They're all over Palestine. And Palestine is not just in the West Bank, it's all over Israel. And if you try to divide it
by claiming that by that you create an Israel and in Palestine, you're just eluding yourself. You need a comprehensive solution, and the only comprehensive solution is a one democratic state. The two-state solution is like treating your fingernail when you have cancer. A solução de 2 Estados independentes, um para palestinianos e outro para israelitas, como defendida por Daniel Seidman, não garante aos mais de 5 milhões de refugiados palestinianos o direito ao retorno às suas casas, como consagrado na Resolução 194 das Nações Unidas. Mas para Uri Zaki, a ideia do retorno é perigosa. Most of the Palestinians we talked to, they spoke about the symbol that they hold deeply in their hearts, which is the keys, the keys to their homes that they left many years ago. And most of the people are very hopeful when it comes, to coming back. Like they say that one day they'll come back to their homes. Do you think that would be possible? I think that's a very dangerous mindset. In order to have a permanent status agreement, it has to be final. And those Palestinians, perhaps they'll be able to visit and everything, but if there'll be, let's say, the traditional two-state solution, where there are 2 sovereign states with a border between them and a separation between them, it means that the Palestinians won't be able to go back to their houses. By the way, their houses don't exist anymore. It's not an actual home. In order to have their homes, then I need to be brought out, probably. So I don't see a situation where people come back to their homes, but rather live in their own country, visiting, again, maybe in the future of a confederation, something like that, even coming and living here, but for many Israelis, that's the biggest threat. Na prática, para alguns israelitas, a possibilidade de retorno dos refugiados palestinianos pode significar que as casas e os terrenos que hoje ocupam deixem de ser deles, pois pertenciam a palestinianos em 1948. So you believe in a two-state solution? I do. There are versions. For instance, now there's a movement in Israel called One Homeland, Two States, which basically is calling for a confederation, a kind of a loose areas where there will be a combination between 2 governments and freedom of passage between those 2 areas, which will be based on the 67 borders, with in that scenario, for instance, the settlements can stay there. Whether it's realistic more than the current situation or more than uprooting them, I'm not sure. But at least as a vision, it's a hopeful vision. Where, but there'll be Israelis like Portuguese living in France. Citizens of Palestine who live in Israel, or citizens of Israel living in Palestine with perhaps one currency, with some degree of cooperation. I think that's The notion that there are many interpretations of two-state solution is also bullshit. Daniel Seidman. If you think you're going to have Israel annexing 8% of the West Bank, you're smoking something. And if you think, as a Palestinian, that Israel is going to dismantle all of the settlements in the West Bank, you're smoking something. We know more or less what will be required. And what will be required is a 3.5% land swap, which will... You mean from Israel to Palestine? Settlements will be incorporated into Israel by taking 3% of the West Bank, and Israel will compensate the Palestinians by giving them 3% of equal size, equal quality land elsewhere. In that way, you have probably 400 of the 580,000 settlers incorporated into Israel in a way that's not devastating to the geographical integrity of a Palestinian state. That's what it's like. And if you think you're going to get something that varies from that, again, you're living in a fantasy world. And what about Jerusalem? Jerusalem will be divided. Jerusalem is divided. The border in Jerusalem will likely resemble the border that already exists between Israelis and Palestinians.
There are a number of outstanding issues that need to be negotiated. Certain of the neighborhoods, or one of the neighborhoods in particular, particularly what will need to be negotiated is the status of the old city, whether there will be a division of political sovereignty, which is what Abbas and Barak suggested, or whether there'll be a special regime, which is what the United Nations did in 1947, and what UNRWA proposed to Abbas. But those are the options. But again, Jerusalem will not be a united city. Jerusalem will be politically divided. It will be the capital of Israel and the capital of Palestine, respectively, but there's not going to be an agreement. Para Shahar Touadi, que ouvimos mais atrás neste episódio, a questão não é se deve existir um ou dois Estados. É muito mais complexa do que isso. Quando alguém me pergunta esta pergunta, eu faço outra pergunta. Que tipo de um Estado ou que tipo de dois Estados? Porque o que interessa é ser um Estado democrático, livre, com movimento, com livre de circulação, etc. Portanto, o que me interessa é poder ir à minha vila de origem. Se há dois Estados em que as fronteiras estão fechadas e nem eu não posso voltar a viver onde é que eu quero viver, não me interessam os dois Estados. E se é um Estado, mas é um Estado de apartheid, onde é que as pessoas não têm o mesmo direito ao voto, os mesmos direitos, também não me interessa. O que me interessa é mesmo a justiça, liberdade e democracia, seja qual for a solução. Ziad Youssef, membro do Comitê de Solidariedade com a Palestina, que ouvimos no último episódio. A solução dos dois Estados já morreu em 2001 e todos sabem disso. É só olhares nos territórios ocupados e verem que Israel não só ocupa militarmente, mas construiu os colonatos que não vão sair de lá, de acordo com o que está a passar, e como não vemos nenhuma mudança de política, quer pelas grandes potências, quer por Israel, é ilusório em falar em dois Estados. O que devíamos estar a falar mais é em sanções contra Israel, um embargo militar, para que Israel respeite o direito internacional e os direitos humanos. Mas a verdade é que enquanto isso acontece, de vez em quando, lá voltam as negociações. E é a solução de dois Estados que está em cima da mesa. Estamos a falar em negociações enquanto que Israel continua a construir semana após semana colonatos. É como se estivéssemos a discutir, eu e tu, à volta de uma pizza, quantas fatias comemos cada um. Enquanto estamos a discutir, tu vais comendo a pizza toda e no final não temos nada para dividir. E é o que Israel está a fazer e tem feito há várias décadas. Para Ben Hammerreich, a mudança da embaixada que Trump promoveu significou uma alteração da política internacional. E com isso, a máscara dos Estados Unidos caiu. As soon as he did that, the charade that the U.S. had been playing and cultivating for so many years fell apart completely. So that even figures that were had been willing to play along despite all the humiliations over these years, such as Mahmoud Abbas, could no longer play. And it was clear to everybody that the two-state solution had been dead for a very long time, maybe not everybody, but to a growing number of us. But despite this, it was all anybody talked about. Now it's clearly absurd. Segundo Ben, a solução de dois Estados não é uma possibilidade. The charade won't work. The people who've been saying, "Oh, maybe the two-state solution really is over," for the last 10 years, I think finally have to realize that it's not going to happen the way they said it was going to happen. And is a one-state solution a possibility? Oh. I think everything's a possibility. The question, I think, is, I think we have a one-state reality. And we have had a one-state reality for some time. It's an apartheid state, and it's a viciously and murderously racist state. But we do have a single state. Regardless of the existence of the PA, it is Israel who makes the final decisions that most affect Palestinians' lives.
Mahmoud Abbas cannot leave Ramallah without the permission, or cannot leave the West Bank without the permission of the Israelis. So one state reality already exists. The question is what kind of one state that will be in the future, and whether it can be one that with some basis in equality and in the dignity of all people, or if it continues to be a one based in apartheid and a mandate for ethnic cleansing. And that's something I think that will be decided on the ground. E o que tem vindo a ser decidido deixa pouca margem para dúvidas. Há 2 semanas, no dia 18 de julho, o Parlamento israelita votou a favor de uma lei que ficou conhecida por Lei do Estado-Nação ou Lei da Nacionalidade, e que faz lembrar a legislação sul-africana que impunha a segregação e discriminação racial no país entre as décadas de 50 e 90. Da nova legislação, que em Portugal pode ser comparada à Constituição da República, destacam-se os seguintes pontos. Ponto 1c. O direito de exercer a autodeterminação nacional no Estado de Israel é único para o povo judaico. 3. Jerusalém, completa e unificada, é a capital de Israel. 4a. A língua do Estado é hebraico. Antes eram línguas oficiais o árabe e o hebraico. 7a. O Estado vê o desenvolvimento do colonato judeu como um valor nacional e irá encorajar e promover o seu estabelecimento e consolidação. Momentos depois da aprovação da lei, Benjamin Netanyahu dizia: "Este é um momento determinante." E era. Israel assumia-se, por fim, como um Estado apartheid. And do you see a way out of this? There should be. I don't see it in the very close future, but we have an old wisdom that says, you cannot fool the whole world the whole time. How do you say that in Arabic? I say it in the longer version. You can say, you can cheat some of the world, some of the people, sometime for a long time. You can cheat most of the people for a short time, but you cannot cheat the whole people all the time. A série Palestina, Histórias de um País Ocupado, foi escrita pela Maria Almeida e por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. Editada pelo Pedro Miguel Santos. A edição de som foi feita pelo Bernardo Afonso. Obrigado a todas as pessoas que nos ajudaram a produzir esta série. Ana Naomi de Souza, Daphne Leaf, Jamal Juma, Joana Vilaverde, Mahmoud Muná, Manal Tamimi, Marta Muksnik, Mohamed Tafish, Shah Touadi, Ziad Youssef. O Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Duzarte, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. A música do genérico é dos Lotus Fever. Durante este episódio ouviste também as músicas La Danse de la Veuve, de Adnan Joubrin, Nafetha, de Mohsen Subhi e Gitans en Rien, de Ramzi Abouredouane. Também Nafad Al-Ahwal, Wahdi e Amshi, de Camila Joubrin e Werner Hustler, e ainda Yaitna, Majaz e Nawar, de Le Trio Joubrin. Todas as músicas que fizeram parte da banda sonora desta série foram interpretadas por artistas palestinianos. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcast. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens, séries documentais como esta, podes contribuir em fumaca.pt/contribuir. Até já!